Bom, pessoal, boa noite, então. Especialmente hoje, eu sei que ainda não tem quase ninguém aí na sala, mas eu vou pedir pro Lucas fazer um favor para mim. Conforme as pessoas forem entrando, se você puder repassar esse recado que eu vou dar agora no chat do grupo, eu te agradeço. Eu queria que, especialmente hoje, a gente mantivesse os vídeos abertos, e que vocês estivessem atentos aí para que a gente pudesse ter um pouco mais de interação na leitura e no estudo do livro de Daniel. Eu quero testar, fazer isso de um jeito diferente. Assim, eu sei que é complicado fazer isso pela internet, mas eu queria que a gente tivesse um pouco mais de interação, de conversa no meio desse estudo, e que não fosse só a gente aqui falando como se a gente fosse os professores nesse caso, né? Mas que fosse mais como se a gente estivesse juntos, reunidos numa sala, conversando, tirando dúvidas, lendo e deixando que a palavra seja a autoridade da nossa discussão, e não eu ou a Stephanie como autoridade da palavra, né? Então, eu queria que, especialmente hoje, vocês deixassem os vídeos abertos e que a gente tivesse um pouco mais dessa interação com dinamismo, assim. Acho que a gente já está num momento em que não tem mais por que ficar acanhado com alguma coisa do tipo, né? Mas que a gente possa ter todos a liberdade de perguntar, de conversar, de expor o que pensa e assim por diante. Então, fiquem atentos aí para que a gente possa fazer isso. Uma outra questão, vou pedir para, de repente, um de vocês abrir o nosso estudo de hoje em oração, porque eu creio que não eu creio que, especialmente sobre o livro de Daniel, há uma resistência muito grande do inimigo para que a gente abra esse livro, leia e estude esse livro. Então, eu quero pedir que um de vocês ore para que o Senhor esteja conosco durante esse tempo e que a gente possa ter clareza em relação ao livro de Daniel, e à medida com que a gente abre esse livro, a gente possa ter, ao mesmo tempo, essa consciência de que não é do interesse do inimigo que a gente leia nenhum livro da Bíblia, mas especialmente Daniel, e eu vou comentar sobre isso. Mas eu queria, então, que um de vocês, talvez o Marcos ou a Débora, que vocês pudessem abrir em oração, pedindo que o Senhor esteja conosco e pedindo que a mão dele esteja sobre nós e que o Espírito Santo nos abra o entendimento para esse livro, por favor. Eu posso orar, então. Só um minutinho, vou fechar a porta. Só um minutinho. Vamos lá, então. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor se faça presente em nosso meio, que o Senhor possa, Deus, ali abrir a mente do Vitor, a mente da esposa dele, e que o Senhor traga, Deus, uma palavra de revelação aos nossos corações, e que o Senhor esteja conosco nesse estudo bíblico, e que o Senhor venha abrir o nosso entendimento também, Pai, aquilo que o Senhor quer nos mostrar. É que eu te peço e te agradeço desde já, e se faça presente em nosso meio, papai. É que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Marcos. Bom, amém. Antes da gente entrar em Daniel, eu quero voltar um pouco no assunto da aula passada, pedir perdão para vocês que a gente foi meio distraído aqui com que nem agora, a Stephanie está lá tentando fazer as crianças dormirem. E aí a Zoe, que é a nossa pequenininha, ela começou a dar um certo trabalho bem na hora que a Stephanie ia falar sobre aquele trecho que o Senhor Jesus fala sobre os dias de Noé. E aí algumas coisas que eu tinha conversado com ela para a gente trazer à tona nessa nossa conversa, acabou passando sem a gente ressaltar. Então, eu queria voltar nesse assunto rapidamente, antes de a gente entrar em Daniel, só ressaltar alguns pontos importantes sobre aquela parte em que Jesus está
ensinando, e ele fala sobre os dias de Noé, né? A gente classificou todos aqueles 7 ensinamentos, né, como se fossem 7 parábolas, mas 7 parábolas de preparação, como se fossem 7 batalhas de preparação. E ali, quando ele fala como nos dias de Noé, tem um trecho que muita gente fica na dúvida, que ele fala que, assim como nos dias de Noé, então, um vai estar... Deixa eu abrir aqui para ler exatamente. Deixa eu abrir aqui. Mateus 25, então. Desculpa, Mateus 24 ainda. A respeito daquele dia, ninguém sabe. 38, um dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Muita gente usa esse texto para falar sobre a teoria do arrebatamento, falando que isso daqui é uma descrição do arrebatamento e tudo mais. Mas como a gente estava conversando, a gente precisa trazer o texto à luz do contexto. Jesus disse, assim como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, quem foi levado, né, nesse caso aqui, as pessoas usam esse texto para falar, um foi tomado e o outro deixado, né? Então, quem foi tomado pelas águas do dilúvio, né? Foi tomado pelo juízo, não foi tomado pela salvação, não foi tomado pelo arrebatamento, não foi tomado pela arca, né? Então, quando fala que um foi tomado, 2 estavam no campo, um foi tomado e o outro deixado. 2 trabalhando no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Então, isso está falando dos tempos de Noé, então fala do juízo. Então, nesse caso aqui, ser levado não é positivo, pelo contrário, é negativo. Então, quem usa esse texto para falar, tá vendo, arrebatamento, um vai, o outro vai ficar, né, no piscar de olhos, aquelas coisas que a gente ouve, baseado até naquela ficção, naquele filme de ficção, que é o Deixados para Trás, né, que a gente comentou. Então, eu queria só ressaltar esse pequeno pedaço aí que a gente deixou passar sem dar essa atenção, e eu sei que às vezes esse texto causa uma certa confusão na cabeça das pessoas. Por isso que eu quis voltar nesse tópico. Bom, algumas coisas antes da gente começar a ler Daniel 7. Primeiro ponto, eu quero reforçar aquilo que a gente conversou na nossa primeira aula. O foco dos nossos estudos, o foco da gente ler a palavra, o foco da gente mergulhar nos conceitos e querer entender mais, tem que ser centralizado na pessoa de Jesus, tem que ser a gente buscar conhecimento de Deus, buscar crescer em amor por Jesus, crescer em amor por quem Ele é. Então, o nosso foco principal, ao a gente abrir o livro de Daniel, vamos lembrar que é esse, que é a gente ver Jesus no livro de Daniel, e a gente aumentar o nosso conhecimento sobre Ele, aumentar o nosso amor por Ele, a nossa expectativa por Ele. Um segundo ponto que eu acho que a gente precisa ressaltar, quando a gente lê a Bíblia, a gente também pode ler a Bíblia buscando um autoconhecimento, a gente pode buscar a ver, a entender o que o texto pode estar falando a nosso respeito também, né? E um terceiro ponto que eu quero trazer é que a gente, ao fazer esse estudo também, que a gente comece a buscar o que a gente pode aprender através daquele texto e em que pontos que a gente pode obedecer, né, o que aquele texto está dizendo, o que aquele texto pode gerar em nós, mudança no nosso estilo de vida, mudança no nosso comportamento, mudança nos nossos pensamentos, e a gente transformar esse texto em obediência, transformar esse texto em atitude, né, de acordo com que a palavra tem nos revelado e nos trazido. Bom, eu comecei falando que o livro de Daniel é um livro que é um livro muito atacado, e eu tenho certeza que
que é um dos livros que o inimigo mais quer, mais tem interesse que a gente não leia, né? mais quer evitar que a gente abra o livro de Daniel, que a gente leia o livro de Daniel. Então, conceitos de que, por exemplo, Daniel é difícil, muita simbologia, é difícil de entender, difícil de interpretar, são preconceitos que eu acho que são estabelecidos pelo inimigo para que a gente evite mesmo ler o livro de Daniel, mesmo porque é uma recomendação de Jesus, né? Jesus fala, quem lê entenda, assim como diz o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, se Jesus recomendou a gente ler Daniel, eu acho que é um dos livros que o inimigo mais quer que a gente não leia, né? Então, para vocês terem uma ideia, existem alguns estudiosos, teólogos, estudiosos liberais que atacam o livro de Daniel e que afirmam que o livro de Daniel não seria um livro inspirado por Deus. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Alguém já ouviu falar sobre isso? Vi o sinal da Débora que não, do Marcos que não também. Mas existem linhas liberais, né, de estudo da Bíblia que defendem que Daniel é um livro que não é um livro inspirado, porque até mesmo pela exatidão do livro de Daniel, Daniel dá números exatos, números de coisas que aconteceram com exatidão. Então essas pessoas alegam que Daniel foi escrito depois dos eventos que aconteceram, né? Então como se fosse o que eles alegam é que seria impossível uma profecia ser tão assertiva quanto Daniel. Então, eles defendem que Daniel foi um livro escrito depois dos eventos, inclusive depois de Jesus, e que e depois escreveram o livro de Daniel como se tivesse ocorrido antes. Então, existe essa linha de pensamento e que a gente discorda plenamente, mesmo porque Jesus, em Mateus 24, ele fala assim como o profeta Daniel disse, né? E aí ele cita várias coisas em relação a Daniel. E a gente vai ler, à medida que a gente estiver lendo Daniel 7, a gente vai ler o quanto do texto de Mateus 24 é praticamente Jesus usando as mesmas palavras de Daniel 7 e de outros capítulos de Daniel. Então, existe, só para evidenciar assim, esse ataque do inimigo em relação a Daniel, existe uma linha de pensamento bíblico que tenta defender que Daniel não tem credibilidade nas escrituras, que Daniel não é um livro que deveria fazer parte das escrituras inspiradas por Deus. Então, vocês veem quanto é importante a gente se dedicar a ler, a entender e a procurar saber sobre Daniel. E um outro ponto importante que eu quero ressaltar aqui é que eu estou traduzindo um livro que dentro em breve vai estar disponível em português para vocês, que chama O Filho do Homem, o Evangelho segundo Daniel 7. Então, esse livro fala que Jesus citou o livro de Daniel mais do que qualquer outro livro na Bíblia. Então, para a gente, mais um fato extremamente relevante para a gente entender a importância de Daniel. Daniel é o único profeta no Antigo Testamento que usa o termo Filho do Homem, e Jesus adota esse título, né, ele usa o título Filho do Homem, e Jesus adota esse título como principal título para autodescrever a sua identidade. Então, ao longo do Novo Testamento, e em Mateus 24 mesmo, quando a gente estava lendo, a gente vê que todas as vezes que Jesus responde a pergunta de quando ele viria, ele fala, quando vier o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vir sobre as nuvens, quando o Filho do Homem vir para julgar. Então, ele está constantemente se referindo a esse título que Daniel usou para descrever uma figura que ele viu no sonho ou na visão que ele teve em Daniel 7. Então, só para vocês terem uma ideia, mais do que qualquer outro título, Filho de Deus, Messias, Filho de Davi, mais do que qualquer outro título, Jesus usou Filho do Homem 78 vezes no Novo Testamento, né, nos Evangelhos. Então, 78 vezes ele fala, ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem.
se eu não me engano, o segundo título mais usado seria filho de Deus, não, Cristo, e isso foi inúmeras vezes menor, assim, deixa eu achar aqui para vocês, Cristo, ou Messias, 49 vezes. Então, assim, praticamente quase o dobro, né, de vezes Jesus se referiu a si mesmo como o Filho do Homem. 49 vezes como Cristo, 25 vezes como Filho de Deus e 14 vezes como Filho de Davi. Então, para vocês verem como Jesus preferia esse título, Filho do Homem, mais do que qualquer outro, né? E isso, para um bom judeu, é mais do que meia palavra, assim, né? A gente tem aquela coisa, para bom entendedor, meia palavra basta. Para um bom judeu estudioso e que estudava as Escrituras, o fato de Jesus constantemente usar uma referência do Antigo Testamento significava que ele estava querendo atrair a atenção dos ouvintes dele, do público dele, para esse texto no Antigo Testamento. Então, fica aí mais um dado extremamente importante para a gente ter como panorama do livro de Daniel. Um outro ponto importante que eu queria ressaltar, antes da gente começar também, eu vou ler, vou dar um spoiler aqui para vocês da tradução que eu estou fazendo. E teve um parágrafo específico, quando logo no começo da tradução, esse livro tem mais de quase 400 páginas, e isso é no começo, assim, nas primeiras 50 páginas. E ele fala o seguinte, ele fala que o apóstolo João, eu vou ler exatamente o parágrafo aqui que eu traduzi. O apóstolo João ensina que o espírito do anticristo é a tentativa de redefinir ou rejeitar a identidade bíblica de Jesus. Isso tem acontecido ao longo da história, mas à medida que nós nos aproximamos do tempo do anticristo, a identidade de Jesus será confrontada e atacada como nunca antes na história da humanidade. Jesus usou Daniel 7 mais do que qualquer outra passagem para sintetizar a sua identidade. E a igreja do fim dos tempos fará o mesmo. Então, por que eu quis ler isso para vocês? E eu vou ler essas referências de João e vou ler também um versículo em Tito. Porque a gente vê várias linhas de teologia e de ensino da palavra que começa a trazer dúvidas sobre a identidade de Jesus e principalmente dúvidas sobre a identidade de Jesus como Deus, né? E isso é algo extremamente maléfico para a igreja no fim dos tempos e para as coisas que Jesus vai fazer e como ele vai fazer. E então porque a gente vê que em nenhum momento, quando vocês forem ler agora os evangelhos e ler as letras vermelhas ali, quando Jesus está falando, né, em nenhum momento ele precisou defender o título dele como ou precisou defender a identidade dele como ser humano, como homem, porque ele estava ali em carne e osso, as pessoas viam aquilo. Em nenhum momento ele usou muito o título, em nenhum momento não, né? Mas ele não usou tanto o título Messias. Aliás, quando os discípulos falam, você é o Messias, ele fala para os discípulos não falarem sobre isso, né? Porque ainda não era o momento dele ser revelado como Messias, mas constantemente ele faz referência a ele ser o Filho do Homem. E o que ele estava querendo dizer com isso, né? Então, é importante a gente ter isso em mente na medida que a gente abre o livro de Daniel para estudar o livro de Daniel e à medida que a gente lê a história de Jesus nos evangelhos também. Tá? Então, eu quero ler para vocês rapidamente esses versículos. 1 João 2:22 diz assim:
Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, de novo, falando sobre a identidade de Jesus e o espírito do anticristo, que é quem nega o Pai e o Filho. Ainda em 1 João, no capítulo 4, no versículo 3, fala assim, aliás, o versículo 2 fala: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Na segunda epístola de João, no versículo 7, 2 João tem um capítulo só. No versículo 7 fala assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, João está constantemente falando que quem não confessa Jesus tem o espírito do anticristo, ou está sob o espírito do anticristo. Agora, vamos ler rapidamente, eu só quero deixar aí para vocês lerem rapidamente dois versículos para vocês analisarem depois. Primeiro está em Tito. Tito é um livrinho pequeno, né? Difícil de achar. Tem Filemão, Timóteo. Então, Tito, ou anotem aí a referência para depois vocês verem vocês mesmos, mas eu vou ler aqui. Tito 2, no versículo 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Deus e Salvador Messias Yeshua. Messiah Yeshua. Então, a bendita esperança é a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Messias. E aí, João 13, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 19, diz assim: desde já vos digo, antes que aconteça. Então, Jesus estava explicando para os discípulos sobre o que aconteceria no futuro, né? Ele fez isso aqui no momento da mesa do Senhor, no momento da Páscoa, João 13, Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele dá aquela lição nos discípulos sobre o porquê que ele fez isso. Aí ele fala: ora, se sabeis essas coisas, no versículo 17, bem-aventurados sois se praticardes, não fala a respeito de vós, pois conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Eu sou. Quem é o eu sou? Então, só quero deixar esses dois versículos, né, tanto de Tito 2,13, da nossa bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e o versículo 13, o versículo 19 de João 13, que fala, no Novo Testamento, Jesus falando: eu sou. Né? Bom, tendo esse panorama, né, de que o inimigo quer atacar a identidade de Jesus, aí mais uma razão para ele tentar fazer com que a gente não abra o livro de Daniel, para ele tentar fazer com que a gente elimine a credibilidade do livro de Daniel e assim por diante. Bom, pergunta: quem leu
Daniel, antes da gente se reunir hoje. Dá um joinha aí, quem leu, a Débora leu, muito bem, Débora. Só a Débora, é isso mesmo? Ok. Então agora nós vamos ler junto. Bom, vou dar um panorama geral para vocês do livro de Daniel, porque a gente vai começar em Daniel 7. Não que Daniel 1 a 6 não seja importante, mas Daniel 1 a 6 são os capítulos de Daniel que vocês mais devem estar acostumados a ouvir. Porque são os capítulos que tratam da história de Daniel. Então, Daniel, primeiro capítulo de Daniel conta do exílio, então eles sendo exilado para a Babilônia e tudo mais. E aí a gente tem aquelas histórias que são, quando a gente é criança, a gente aprende nas escolinhas dominicais, né? A história de Sadraque, Mesaque e Abdinego, os amigos de Daniel, que foram jogados na fornalha ardente, e a história de Daniel jogado na cova dos leões. Então, essas são as histórias que a gente ouve sobre Daniel, e depois ninguém continua a estudar a partir de Daniel 7. Né? A gente só estuda essas historinhas e não estuda depois de Daniel 7. Essas histórias são importantes, são contextos históricos e que ajudam a gente a entender depois o que vem para frente também. O que eu queria ressaltar sobre esses 6 primeiros capítulos de Daniel? Bom, primeiro é que quando eles vão exilados para a Babilônia, a gente percebe algumas características do Império Babilônico, e aí a gente pode comparar isso com o que é o mundo hoje e como o Império das Bestas, né, o Império da Besta, tenta fazer com os santos do Senhor nos dias de hoje. Né? Então a gente vê, por exemplo, logo em Daniel 1, a gente vê que um dos objetivos do Império Babilônico era eliminar as raízes da cultura judaica. Então, a gente vê que eles trazem, sob ordem do rei, eles trazem alguns jovens de... Um amigo nosso até brinca, né, de boa feição e que fossem inteligentes, bonitos e perfeitos fisicamente. E aí o que eles querem fazer? Eles querem inserir esses jovens no contexto da Babilônia, inserir na cultura babilônica e fazer com que eles percam todas as raízes que eles têm com a cultura judaica, né? Com a cultura deles. Então é o David Ocampo, se puder mutar o seu microfone, eu agradeço. Eu conheço todos eles. Não está nem ouvindo a gente, eu acho. Se alguém puder dar um toque para ele no chat também, ajuda. Bom, então eles tentavam fazer com esses jovens judeus, né? E aí o que eu queria ressaltar assim, depois sobre as histórias de Sadraque, Mesaque e Abdinego e até mesmo da história de Daniel sendo lançada na Cova dos Leões, é que logo após a história de Sadraque, Mesaque e Abdinego, o rei Nabucodonosor, ele confessa Deus como sendo o único Deus, o Deus Altíssimo, né? Ele fala, o Senhor usa a boca dele, né, para falar coisas assim que a gente fala, nossa, esse homem era de Deus. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, em Daniel 4, por exemplo, nossa, os vídeos aqui estão tudo fora. Daniel 3, desculpa, Nabucodonosor fala, bendito, no versículo 28,
Bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo para libertá-los. Depois, no versículo 31, o rei Nabucodonosor escreve um decreto dizendo: para todas as nações, povos e línguas que moram que habitam na terra, paz seja convosco. Pareceu bom para mim declarar os sinais e maravilhas que Deus Altíssimo tem feito por mim. Quão grandes são os seus sinais, quão maravilhosos são, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino eterno, o seu domínio de geração em geração. Uau! Rei Nabucodonosor falando isso. Qual o contexto disso? Um pouco antes, quando Sadraque, Mesaque e Abdinego não querem adorar a estátua dele, ele fala: quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E aí ele vê dentro da fornalha como se fosse um filho de deuses, ele fala. Como se fosse um filho de deuses. Quem será que era esse que estava andando dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? E que livrou eles do fogo ardente, né? A palavra fala que até as pessoas que lançaram eles no fogo morreram pelo calor da fornalha, né? E aí o rei Nabucodonosor presenciou o livramento do Deus Altíssimo, né? Depois, mais para frente, ele vai declarar isso novamente. Então, Nabucodonosor declara isso novamente depois que ele fica louco lá, né, que ele tem um sonho e Daniel interpreta o sonho, e aí ele fica doido, perde o reino, come grama, né, literalmente. E aí, quando o Senhor restabelece a sanidade dele, ele fala de novo, no versículo 31 do capítulo 4. Ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos para o céu e minha sanidade foi restabelecida. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e honrei o seu nome, o nome daquele que vive para sempre. Eu estou traduzindo da minha Bíblia em português, em inglês, que é onde está grifado. Versículo 31 ainda. O seu domínio é domínio eterno. O seu reino dura de geração a geração. Todos os habitantes da terra são como nada diante dele. Ele faz conforme a sua vontade, com o exército do céu e os habitantes da terra. Ninguém pode reter a mão do Senhor ou dizer o que você fez. Então, de novo, ele declara que o reino e o domínio do Senhor é domínio eterno, é reino eterno. E depois, onde isso acontece de novo, é quando Daniel é lançado na cova dos leões, né? Os invejosos lá armaram contra ele perante o rei Dário contra a vontade, mas ele tinha escrito o decreto, então ele tinha que cumprir o decreto. Ele lança Daniel na cova dos leões, no outro dia ele vai lá e Daniel está vivo ainda, e Daniel fala que foi Deus que livrou ele da cova dos leões, e aí o rei Dário fala a mesma coisa, né, no capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6, versículo 27. Deixa eu ver aqui se é o 6, 27. 25, desculpa. 6, 25. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz seja multiplicada convosco. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Muito parecido com o que Nabucodonosor falou sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Um outro contexto que eu quero, baseado nisso que a gente leu, que eu quero ressaltar em relação a Daniel, é que muita gente, muitos estudiosos, e a gente percebe isso quando a gente lê o livro de Daniel,
Dizem que Daniel é uma figura meio ímpar na Bíblia, porque você, ao ler o livro de Daniel, você não acha nenhum defeito sobre Daniel. Não existe, você não consegue, não que não exista, né, que ele não fosse um homem como qualquer outro homem, mas na palavra não existe, você não acha nenhuma falha sobre Daniel, você não acha nenhum defeito sobre Daniel. Né? A única outra pessoa que é assim na Bíblia, além de Jesus, claro, né, mas a única outra pessoa que não é assim na Bíblia é José, que é assim, né, desculpa. A única outra pessoa que é assim na Bíblia é José, né, filho de Então José também é assim, né? Você não acha defeito em José, os irmãos dele aprontam para ele, vendem ele. Você não vê defeito em José, não tem defeito em José, né? E enfim, e uma das analogias que se fazem, né, é que Daniel seria um protótipo, um prototype, como que diz isso? É um protótipo. Um protótipo da igreja dos últimos dias. Tá? Então, a gente pode entender que Daniel é essa figura da igreja dos últimos dias, uma representação da igreja dos últimos dias. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque assim a gente não vê em Daniel uma vida fácil. Ele não foi livre do cativeiro. Ele não foi livre da opressão. Ele não foi livre da perseguição. E ele não foi livre no sentido de poupado da cova dos leões. Mas ele enfrentou o cativeiro. Ele enfrentou a perseguição. Ele enfrentou a cova dos leões e foi salvo dentro da cova dos leões. Né? Então, até mesmo Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram livres no sentido de serem poupados da fornalha, mas eles foram livres na fornalha. Né? Então, isso mostra muito como vai ser a igreja dos últimos dias. A gente não vai ser livre, a gente não vai ser retirado da tribulação, mas a gente vai ser livre, vai ser salvo na tribulação. E o testemunho da igreja na tribulação vai causar o mesmo efeito que a gente vê em Nabucodonosor, o mesmo efeito que a gente vê no rei Dário. A gente vai ver pelo testemunho da igreja nos últimos dias, e é por isso que a gente acha que faz muito sentido aquela interpretação que a gente deu, que a gente compartilhou com vocês em relação ao evangelho do reino será pregado a todas as nações. A gente vê que isso vai acontecer, inclusive, durante o período da tribulação, é onde mais esse evangelho vai ser testemunhado a todas as nações, né, porque vai ser no meio do livramento que as pessoas vão testemunhar mesmo esses livramentos e serem impactadas pelo que está acontecendo. Né? Assim como a gente vê na história do Êxodo, por exemplo, né? As pessoas viam aquelas maravilhas, aquelas pragas acontecendo, e os milagres de salvação, né, os milagres de livramento do povo judeu, e a gente vê depois que muitas pessoas depois seguiram Israel, né, para sair do Egito, porque foram impactadas por esse testemunho. Então, é mais um motivo para a gente entender que, de fato, tem essa conexão com o livro de Daniel, né, e o quanto o livro de Daniel pode ensinar a gente nessa questão da perseverança, nessa questão de perseverar em meio à tribulação, perseverar em meio à perseguição. Certo? Um outro ponto que eu queria tocar, até agora a gente não começou a ler Daniel 7, mas um outro ponto que eu queria começar a tocar é que Daniel ele usa uma estrutura, e isso tudo é bacana para a gente entender melhor o livro de Daniel. Né? Ele usa uma estrutura de texto que é um pouco incomum nos nossos dias, mas que era bastante comum naquele tempo. Tem um termo literário que chama quiasmo, eu não sei se você já ouviu falar, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, mas é um termo literário. O que acontece? Hoje a maioria dos autores e escritores, quando eles querem expor uma ideia importante, ou eles colocam essa ideia no começo do texto, e aí desenvolvem o assunto para
elaborar em cima daquela ideia que foi apresentada, ou eles fazem o contrário, eles começam a desenvolver uma linha de pensamento para culminar num ápice de conclusão ou coisa do tipo. Daniel, ele tem uma estrutura literária que não é nem uma e nem outra dessas duas que eu comentei, mas ele centraliza o assunto mais importante fisicamente no meio do texto, né? Então, quando o livro de Daniel é um quiasmo, um quiasmo grande, porque a gente vê que o assunto mais importante de Daniel é Daniel 7, e o livro de Daniel tem exatamente 12 capítulos, então se tem 6 capítulos, e 6 capítulos bem no meio é onde você tem o capítulo 7. O capítulo mais importante de Daniel, né? Então, ele trabalha nessa estrutura literária, né? O assunto mais importante vai afunilando no centro, né? E é isso que acontece com Daniel 7 também. A gente vai ler o texto e tentar classificar em subtítulos aí, ou em seções para a gente tentar estruturar melhor isso, mas a gente vai ver que a parte central é a mais importante, e essa seria aí entre Daniel 9 e 14. Então, essa é a parte mais importante de Daniel 7, entre os versículos 9 e 14. É bem a parte central de Daniel. Tá? Por que eu estou falando isso também? Porque muitas vezes a gente acha que o assunto principal de Daniel é falar sobre as bestas, é falar sobre o fim dessa era e tudo mais. Mas o assunto principal de Daniel é revelar, assim como é o assunto principal da Bíblia, né? É revelar a pessoa de Jesus, é revelar o plano de Deus, o plano de Deus, o plano de redenção, né? Ou essa bendita esperança que a gente leu em Tito. Muito bem. Até agora, alguma dúvida, comentário ou coisa do tipo? Não? Muito bem. Vamos ler rapidamente, então. A gente provavelmente não vai conseguir entrar em tantos detalhes como eu anotei aqui na minha folhinha, mas vamos ler Daniel inteiro, Daniel 7, e aí tentar, pelo menos antes da gente encerrar essa aula, estruturar em etapas esse capítulo, para depois a gente entrar em mais detalhes. Quem estiver anotando, é interessante anotar os títulos que a gente vai dar, porque daí depois vocês podem ler alguns com esses títulos que talvez facilitar. Muito bem. Então, Daniel 7 diz assim, eu vou ler da versão Almeida século XXI, tá? Para vocês estarem sabendo que versão que eu estou lendo aqui. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram em sua mente quando estava na cama. Então escreveu o sonho e registrou o resumo do sonho. Daniel disse, numa visão à noite, vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado o coração. Em algumas versões vai estar dizendo, foi-lhe dado a mente de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecido com um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito, levanta-te, devora as multidões. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Depois continuei olhando em visões noturnas e vi o 4º animal, terrível e assustador. Era muito forte, tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres.
Bom, se a gente tivesse que categorizar esses versículos do 3 ao 7, a gente pode dizer que é a apresentação das bestas no sonho de Daniel. Então, nos versículos 3 ao 7, ele está apresentando as bestas. Ele apresentou uma que era como um leão, que tinha asas de águia, e foi dado o coração ou a mente de um homem para essa besta. A outra era como se fosse um urso, né, com 3 costelas entre os dentes. E uma coisa interessante é que foi falado para essa besta devorar as multidões, né, exterminar as multidões. A terceira besta parecia um leopardo, tinha 4 asas, e o interessante dessa besta é que foi dado a ela o domínio, né? E o quarto animal, ele não consegue nem descrever. Ele fala que é assustador, terrível e assustador. E a palavra que ele usa para descrever esse animal é falar que ele era diferente de todos os outros, porque ele não consegue nem descrever que animal é esse. E aí ele fala que esse animal tinha 10 chifres. Então, do 3 ao 7, a apresentação das bestas. Aí a gente vê no versículo 8, ele fala, né, não explica ainda, mas ele fala sobre um chifre pequeno. Então, o versículo 8 em si só ele é uma seção. Ele fala assim: enquanto eu observava os chifres, os 10 chifres daquela besta terrível e assustadora, né? Então, enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, para surgir esse chifre pequeno, 3 foram eliminados. E vi que havia olhos nesse chifre, como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. Então, aqui ele revela um chifre pequeno que quando ele surge, 3 são arrancados, e ele tem uma boca, ele tem olhos como de homem e uma boca que fala com arrogância. Aí vem uma das partes mais importantes de Daniel, né? O chifre pequeno, né? Um chifre que fala com arrogância. Versículo 8. Versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião bem idoso se assentou. A maioria das versões mais antigas vai falar: e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar e os livros foram abertos. Então continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado. Porém, lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Muito bem. Se a gente tivesse que classificar do versículo 9 ao 12, alguém tem alguma sugestão de que título colocar? Quem é a figura mais importante desses 1, 2, 3, 4 versículos? Alguém arrisca? Está no primeiro versículo, no versículo 9. A figura mais importante desse trecho é o ancião de dias. Certo? O ancião de dias que é... Alguém mandou pergunta? Desculpa, alguém falou alguma coisa e eu não estou com o chat aberto aqui. Uau! O ancião, muito bem, Gabi. O que está no trono. Ah, vocês falaram e eu que não estava prestando atenção, desculpa. O chat não estava aberto aqui. Muito bem. Legal que a Gabi falou
o ancião de dias, e o Lucas falou que está no trono. Isso é importante porque o título que eu daria a esse trecho é o ancião de dias que vem para julgar. Então a gente vê uma cena de juízo sendo construída, e o ancião de dias é a figura central dessa cena, né? Ele fala no versículo 10 que ele se assentou para julgar, né? Então, essa é a principal, seria como a gente poderia classificar esses 4 versículos aí para a gente entender e dedicar tempo de estudo sobre eles. Aí continuando no versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com um filho de homem, a maioria das versões vai falar alguém como um filho do homem, ou alguém semelhante ao filho do homem, vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e a ele foi levado, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal, que não será destruído. Quem é a figura principal desses 2 versículos? Vou ficar atento aqui agora no chat. O filho do homem. Muito bem, Gabi, obrigado. Então aqui Daniel nos apresenta ao filho do homem, a essa figura que ele não sabia o que dizer, e ele disse que é alguém que parece o filho do homem, né? Ou alguém como o filho do homem, alguém semelhante ao filho do homem. Lucas está atrasado aí, a Gabi está mais pronta no gatilho do que você. E aí Daniel apresenta o Filho do Homem que vem sobre as nuvens do céu. Alguma semelhança com Mateus 24? Quando vires o sinal do Filho do Homem no céu, né? Então, Jesus está basicamente citando Daniel 7,13 quando ele fala isso. E foi-lhe dado domínio, a glória e um reino. Então, o domínio foi dado ao Filho do Homem. Então, esses 2 versículos a gente pode classificar como Filho do Homem, ou a apresentação do Filho do Homem. E eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões da minha mente se perturbavam. Cheguei, imagina, né? A gente fica perturbado de ler, imagina ele que viu essas coisas. Cheguei a um dos que estavam ali e perguntei o verdadeiro significado de tudo aquilo. Ele me respondeu e me revelou a interpretação das coisas. Veja que Daniel perguntou, tá? E aí ele respondeu e revelou a interpretação das coisas. Esses 4 grandes animais são 4 reis. Então pronto, ele já falou o que são as 4 bestas. Os 4 bestas são 4 reis que se levantaram da terra. Então a gente não precisa achar que são monstros que surgem do mar, igual um filme, né? O mar, tipo, o monstro do mar, não sei o quê. Monstro do Lago Ness. Não é nenhum monstro que surge da água, não. Ele está explicando que os 4 animais, ou as 4 bestas, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, sim, para todos sempre. Então, do 15 ao 18, a gente pode dizer que é a interpretação da visão. A pessoa que responde, o anjo que responde para Daniel a visão, que revela para Daniel a visão, ele é muito sucinto, né? Dá até raiva. Então, assim, não, peraí, meu amigo, vamos conversar mais sobre isso. E é o que Daniel faz. Então, eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Então, o que o anjo, o que foi revelado para ele não foi suficiente, ele queria saber mais. Que era diferente de todos os outros, sobre modo terrível. Ele ficou muito impactado com essa 4ª besta. Com dentes de ferro e unhas de bronze, ele devorava, fazia em pedaços e pisoteava o que restava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, do chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e parecia ser mais forte que os demais. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos
e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Ele me disse, então Daniel perguntou, e ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Mais ou menos assim, eu já não tinha falado que eram 4 reinos? Então, um quarto animal, um quarto reino. Mas será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisoteará e a despedaçará. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros. E ele abaterá 3 reis. Ele falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e as leis. E a lei, desculpa. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal, aí já é uma outra sessão. Então, aqui do 19 ao 25, a gente pode classificar como a interpretação sobre esse chifre pequeno. Então, Daniel quis saber mais sobre aquele quarto animal, que era mais terrível do que os outros 3, e especificamente sobre o chifre que surgiu e que derrubou 3 chifres que tinham antes. Então, esse pedaço, esse trecho, é a interpretação sobre o pequeno chifre. Versículo 26. Mas o tribunal se assentará para juízo, e lhe tirará o domínio, para destruí-lo e o aniquilar por completo. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo do céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. Vou ler isso de novo. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo do céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos me perturbaram e meu rosto ficou pálido, mas guardei essas palavras no meu coração. Eu posso imaginar, né? A gente fica perturbado com essa visão, imagina ele que teve visão. Então, esses últimos 3 versículos a gente pode dizer que é a descrição do fim, né? Quando a descrição do fim dos reinos das bestas, né? Onde elas são julgadas, e aí fala que aniquilar por completo o domínio das bestas, no versículo 26. Né? Então a gente pode entender que esses últimos versículos é o fim do domínio das bestas e o início do reino do Altíssimo. Né? Então a gente pode ver isso, essa progressão nesse quiasmo estrutural que Daniel faz, que vai afunilando para o assunto principal, que é o Filho do Homem. Então, a gente tem, se a gente classificar essas seções, a gente teria a seção A, B, C, D, E, F, G. Então, a A e a G são a A e a G são correlacionadas, aí a B e a F. Depois a C e a... A gente devia ter feito um quadrinho, né? Mas aí eu posso mandar essa estrutura para vocês. E culmina, então, naquela centralidade, que são os versículos que eu vou ler de novo, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião benidoso e a ele foi levado, e foi lhe dado domínio e glória no reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal, que não será destruído. Lembra que essas são as palavras, por exemplo, que Nabucodonosor proferiu, depois que ele testemunhou a ação do Deus Altíssimo. Lembra que essas são as palavras que o rei Dário proferiu, depois que Daniel foi livrado da cova dos leões. Né? E aí, só para a gente concluir no dia de hoje,
Depois a gente vai ler de novo, a gente vai continuar em Daniel 7, versículo por versículo, para a gente entender um pouco melhor algumas coisas aqui. Mas o que eu queria ressaltar para vocês é o versículo 13, né? Eu vou ler de novo e daí eu vou ler em Mateus 24 o que a gente tinha lido sobre o Filho do Homem. Então, o versículo 13 fala: Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi alguém parecido com o Filho do Homem, que vinha nas nuvens do céu. E ele se dirigiu ao ancião de dias, e aí ele foi levado. Então, quando a gente lê Mateus 24:30, Mateus 24:30 diz assim, Mateus 24:29, desculpa. Não, 30 mesmo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Versículo 13, vi alguém parecido com o Filho do Homem, Daniel 7:13, que vinha nas nuvens do céu. Mateus 24:30, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Jesus está usando exatamente as mesmas palavras. E só mais um fator importante aqui, Daniel é um dos poucos livros escritos em aramaico. Tá? Então tem alguns termos muito importantes de Jesus falado em aramaico. Mateus 25:31 diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Daniel 7:14. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino é tal que não será destruído. Mateus 25:31, de novo, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Uau! De novo, citação plena de Daniel 7, 13, 14. E aí a gente pode achar que é só isso, mas Mateus 24:27 fala assim, Jesus falando de novo, usando esse termo, porque assim como o relâmpago sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37, pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:44. Por isso ficai também atentos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então a gente vê Jesus constantemente fazendo essa referência a Daniel. Então, se a gente quer entender a identidade de Jesus, se a gente quer entender quem ele é, se a gente quer entender como ele vem, como ele vai vir, né, como vai ser essa segunda vinda, a gente precisa ver como Daniel descreveu que a segunda vinda seria. Daniel fala que o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu e ele recebeu o domínio, a glória e o reino. E todos os povos e nações o serviram. E ele recebeu o domínio eterno, seu reino não terá fim, não será destruído. Amém? Bom, a gente tem muito mais para falar sobre Daniel, mas eu queria ouvir agora um pouco de vocês, o que de repente chamou a atenção nessa rápida leitura que a gente fez, mais panorâmica, e aí a gente vai depois voltar e ler versículo por versículo no nosso próximo ponto e dar um pouco mais de atenção a cada um deles e vou trazer mais contexto bíblico. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, para alguém poder responder aí o que vocês acham que esse capítulo fala, o que vocês acham que esse texto revela sobre a pessoa de Jesus, quem ele é.
características da identidade de Jesus. O que vocês acham que esses capítulos, que esses versículos falam sobre as características da identidade de Jesus? Pode colocar no chat se vocês não quiserem falar, que aí eu falo. Eu leio, né, o que vocês escreverem aqui. Se quiser mandar sem nome também, a gente, no privado, a gente não divulga o nome. Difícil hoje. Ok, garotinha lá. Nossa. Para a gente tornar isso mais dinâmico, são 3 perguntas que eu quero fazer. Essa é a primeira. O que vocês acham que esse texto revela sobre Jesus? E vamos falar sobre Deus Pai e sobre Jesus, né? A gente pode fazer essas 2 perguntas como uma. A segunda pergunta seria o que vocês acham que esse texto fala sobre nós, né? E a terceira pergunta é o que vocês acham que a gente, à luz desse texto, o que vocês acham que a gente pode obedecer em relação a isso? Como que vocês acham que a gente pode se posicionar em obediência a esse texto, em obediência ao que a gente leu em Daniel 7? Ou o que Daniel 7 pode gerar de comportamento na gente? O que Daniel 7 pode gerar de estilo de vida, de atitudes? Enfim, são essas 3 perguntas que eu quero fazer. Então, quem quiser ir primeiro, pode tanto. Ótimo, Jesus referenciado como Altíssimo. Excelente, Gabi. O que você acha que isso... Gabi, ótimo essa colocação. Jesus é tratado como Altíssimo. Onde que você leu isso, Gabi? Qual versículo? (7:25), perfeitamente. Aí no 7:25, Gabi, quando fala que Jesus é Altíssimo, você percebeu que fala 2 vezes a palavra Altíssimo? Vocês perceberam isso? Na tradução de vocês está escrito 2 vezes Altíssimo. Por que será que Daniel escreveu 2 vezes a palavra Altíssimo no mesmo versículo? E eu vou te dizer que no aramaico são 2 palavras diferentes que ele usou. Mas são 2 palavras diferentes que significam a mesma coisa, e por isso que a maioria das traduções em português usam Altíssimo e Altíssimo. Algumas raríssimas traduções vão usar Supremo para o primeiro e Altíssimo para o segundo termo. Né? Mas a primeira palavra traduzida como Altíssimo, aí no 25, fala assim: falará palavras contra o Altíssimo. Essa palavra é o Eli, eu não sei pronunciar isso em aramaico, mas é esse termo Eli, que algumas traduções traduzem como Supremo. E opprimirá os santos do Altíssimo. Esse segundo Altíssimo é Elion. E Elion é um termo normalmente que era usado para descrever Deus Pai. Muito bem, você até colocou aqui. Referenciando Deus Pai e Jesus usando o mesmo título do Pai, né? Então é exatamente isso. Daniel está na primeira palavra que a gente traduz aqui como Altíssimo. Essa referência é ao Pai, e a segunda vez é ao Filho. Então Daniel quer fazer distinção aqui, porque ele quer mostrar que ele está falando de 2 pessoas diferentes, mas que são únicas, né? Ou que são unidas, ou que podem ter o mesmo título de Altíssimo, né? Então Daniel está revelando aqui nesse versículo a divindade de Jesus, né? Então isso é extremamente importante. Muito bem observado, Gabi. Muito obrigado pela sua contribuição. Mais alguém quer falar sobre o que esses textos, o que esses versículos falam, podem mostrar para nós sobre Jesus? Eles mostram um aspecto, na minha opinião, enquanto vocês vão pensando aí também,
Mas a gente vê no versículo 10 que fala que o ancião de dias ele se assentou para julgar. Então mostra uma característica do Pai, que é essa característica de juiz, né? Que é uma característica da identidade de Deus que é pouco falada hoje nas igrejas. Ninguém quer falar sobre o juízo, ninguém quer falar sobre Deus como juiz. Não é um assunto popular, não é um assunto que atrai crente para a igreja. Né? Então o pessoal evita falar sobre essa característica, mas Deus ele é um juiz e ele vem para julgar. Né? Quando ele aparece na cena, fala que ele vem para julgar. Sim, o ancião de dias é Deus, é o próprio Deus, é o Pai. Da forma como Daniel descreveu o Pai. Uma outra característica, já que vocês estão quietinhos aí, mas uma outra característica que eu acho que esse texto revela sobre a pessoa de Jesus é que ele é um rei e que ele vai ter domínio sobre todos os povos, nações e línguas. Né? Então, no versículo 14 fala que foi entregue a ele, que foi dado a ele domínio, glória e um reino. Então, Jesus ele vem para reinar, ele vem como rei, né? E o seu reino é perfeito e jamais será destruído, né? Então mostra aqui Jesus como alguém que vem para reinar, né? Como um rei. Então essa característica que também eu acho muito importante aqui. Alguém quer falar sobre o que esse texto fala sobre nós? Onde que nós estamos nesse texto aí? Pelo menos onde a gente quer estar. Quem somos nós nesse texto? E o que esse texto fala sobre nós? Posso falar? No final do capítulo 7. Não, do versículo. Bom, enfim, eu agora não vou saber o versículo. Não, mas que ele fala que os santos serão entregues por um tempo, né, na mão do... Versículo 25, versículo que a Gabi estava falando. E que depois disso vai vir o reino vai ser o reino debaixo do céu, né, da terra, vai ser entregue para os santos. Então, o que isso fala sobre os santos? Entendendo que nós fazemos parte desse grupo, né, os santos do Altíssimo. O que isso fala sobre nós? Se a gente vai ser entregue por um tempo na mão da besta, o que isso fala sobre nós? Fala que a gente vai ser entregue ao sofrimento, certo? A perseguição. Sim. Você que está falando. A gente vai ser entregue à perseguição, a gente vai ser entregue à tribulação. Fala que por um tempo, tempos e metade de um tempo. Depois a gente vem. Exato, Débora. Então nós vamos ser oprimidos. Isso mostra que a gente vai ser oprimido por um tempo. Né? E aqui Daniel é bem preciso. Ele fala um tempo, tempos e metade de um tempo. Depois o Apocalipse fala 2.160 dias, eu acho que é isso, que dá 3 anos e meio. Né? Então, a gente pode entender que um tempo é um ano, tempos 2 anos e metade um tempo meio ano. Então, 3 anos e meio, que dá exatamente o número exato de dias que o Apocalipse fala. Por isso que eles contestam Daniel. Né? Falam que Daniel foi escrito depois. Que é exatamente o número de dias. Depois a gente vai ver que Daniel tem os 2.300 dias de Daniel, depois tem as 70 semanas de Daniel. Todos esses números em Daniel, eles são exatos, né? Eles são precisos. Então, mostra que a gente vai ser oprimido, mas mostra também que a gente vai ser exaltado, certo? Porque no versículo 27 fala que o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados às multidões dos santos, ou seja, a gente vai
receber o domínio e a grandeza dos reinos juntos com Jesus. A gente vai reinar junto com Ele, né? A gente vai ser exaltado com Ele. Então, olha que magnífico a gente entender isso, né? Sim, a gente vai passar por perseguição, a gente vai passar por tribulação. A Débora usou aqui, a gente vai ser oprimido, sim, mas a gente vai, isso vai ser por um tempo, né? E o Senhor vai nos livrar da mão da besta e a gente vai receber o reino junto com Jesus. Então isso é incrível. E com base nisso, o que vocês acham que isso pode gerar de obediência em nós? O que isso pode gerar de atitude em nós, no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida? Né? O que vocês acham que isso que a gente leu pode gerar em nós? Posso falar? Nossa, pode. Vai, Débora. Que agonia. Eu vejo, assim, a gente tem visto assim, o tempo que nós estamos vivendo, né? Todo mundo agora está falando dos fins dos tempos e as profecias, e Apocalipse, Daniel e tribulação e tudo mais, né? Mas assim, esse tempo que nós estamos vendo, né, nunca se viu, né? Isso de todo mundo estar nas casas, né? É algo assim inédito na história, né? E Deus realmente tem chamado a gente para estar nas nossas casas, para o arrependimento, para quebrantamento, para conserto, para endireitar o altar, para acertar a nossa vida, né? Porque assim, o que está por vir, né? A gente tem que estar realmente estruturado no Senhor, para que o Espírito venha sobre nós e nos dê a capacitação para a gente poder passar por tudo isso aí. Então, assim, o que nós temos que fazer é buscar a santidade, né? Consagrar, buscar Deus, endireitar os caminhos, né? Ver aquilo que está fora, não dá mais tempo de ficar brincando, de ficar com, né, gracinha, brincar de crente, vamos dizer, né? Porque as nossas convicções no Senhor, né? Então, realmente buscar e conhecer Jesus, ser parecido com Ele, nos aperfeiçoar nele. Então, é isso que eu creio, é isso que o Espírito tem, sim, a gente tem ouvido, tem aquecido o nosso coração. É um tempo de realmente buscar o Senhor, endireitar, se arrepender e consertar o que está fora. Ok, obrigado, Débora. Muito bom. Eu gostei quando a Débora falou buscar santidade, né? A igreja dos últimos dias, eu acho que é uma igreja que vai andar em santidade, que vai andar em santidade perante o Senhor, que vai ter isso como estilo de vida, que vai e que não vai ser corrompida, né, pelo império da besta. Então acho que isso de fato é uma coisa que a gente pode aprender desse texto, né? O texto chama a gente de os santos do Altíssimo. Então é óbvio que a gente precisa ser santificado pela ação do Espírito Santo em nós, né? Ser santificado, e o próprio processo de tribulação, o próprio processo de perseguição, acho que é um processo que ele vai trazer finalmente, vai trazer santidade para nós, né, para a igreja. Mas a gente pode posicionar, como a Débora falou, a nossa vida para buscar uma vida de santidade já, né? Lembrando que a gente comentou em Mateus 25 que aquilo que a gente tiver antes da tribulação é o que a gente vai levar durante a tribulação. Então, se a gente não buscou uma vida de santidade antes da tribulação, você acha que no meio da tribulação a gente vai alcançar isso? Né? Ou se a gente não buscou intimidade com Deus antes da tribulação, vai ser difícil a gente alcançar isso no meio da tribulação. Então, sem dúvida, concordo muito com a Débora em relação a isso, buscar uma vida de santidade. O Lucas falou temor, né? Eu acho isso importante também, temor e tremor do Senhor. E gerar ainda mais temor e obediência. Sabemos que passaremos pela tribulação e seremos oprimidos. Também teremos a oportunidade de reinar com o Senhor se estivermos em santidade, como a Débora falou. Gabi, obrigado pelo comentário. Eu acho que assim, a gente pode se posicionar primeiro a concordar. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode tirar como obediência e prática na nossa vida é concordar com o juízo de Deus.
concordar com aquilo que Deus está fazendo, concordar que a gente vai passar pela tribulação não porque Deus não gosta da gente, né? Mas a gente vai passar pela tribulação porque Ele nos ama e porque Ele quer nos refinar na tribulação, porque Ele quer trazer a gente como uma noiva gloriosa para o encontro com o noivo, né? Então, o posicionamento da gente concordar, eu acho que o simples fato da gente concordar com aquilo que o Senhor vai fazer já é um grande ato de obediência, né, que a gente precisa adotar no nosso estilo de vida, né? Lembrando que quando o ancião de dias aparece na cena, ele aparece como juiz, ele vem para julgar. Então, a gente concordar com os juízos de Deus, né? Porque muita gente se escandaliza quando lê os juízos de Deus no Apocalipse, né? Então, a gente concordar com aqueles juízos, concordar com o que vai acontecer, né? Sabendo que o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, né? Então, e a gente vai ver a salvação através do juízo. Então, isso é extremamente importante, todos esses assuntos que vocês levantaram. Então, obrigado. Eu acho que esse tipo de conversa assim torna mais dinâmico, faz vocês refletirem sobre o que a gente está conversando, sobre os textos que a gente está lendo, e eu queria adotar isso como uma prática dos nossos próximos encontros. Assim, a gente sempre está com essas 3 perguntas em mente para a gente poder ir discutindo isso no final dos nossos encontros. Então, o que o texto fala e revela sobre Deus? O que o texto revela sobre Jesus? O que o texto revela sobre nós? O que o texto mostra sobre nós? Características sobre nós? E o que o texto nos ensina? O que a gente pode tomar como prática, né, na nossa vida, em obediência e em temor do Senhor. Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham conseguido estruturar aí a leitura de Daniel 7, e aí a recomendação é que vocês voltem então para Daniel 7 agora com esses subtítulos, né, ou com esses headlines que a gente colocou aí juntos, e aí anotem o que vocês têm dúvidas sobre o texto, o que o texto, ou que Deus, o que está chamando a atenção ali nesse texto para vocês, né? E aí no nosso próximo encontro a gente vai conversar mais a fundo sobre Daniel 7. Beleza? Tá bom assim? Tudo bem. Sala pequena hoje, mas bem participativa, assim que é bom. Obrigada, muito bem, gente. Obrigado por vocês terem ficado aí com a gente. Vamos orar para concluir, então, rapidamente. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pelo livro de Daniel. Obrigado porque o Senhor, ao longo da história da igreja, tem preservado os oráculos de Daniel para que a gente pudesse ter acesso, Senhor, à Tua palavra, ter acesso às profecias de Daniel, acesso aos textos que Jesus se referiu com tantas vezes. Obrigado, Senhor, por essa palavra, e nós te pedimos que ao longo dos dias, conforme a gente for lendo e estudando Daniel, que Teu Espírito traga revelação, que Teu Espírito traga compreensão, quebra os paradigmas, Senhor, de que Daniel é um livro difícil de entender, de que a Bíblia é um livro difícil de entender, Senhor. Mas assim como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús, Senhor Jesus, o Senhor abra as Escrituras na nossa frente e que a gente possa ter clareza, assim como o Senhor foi mostrando você nas Escrituras, desde a lei e nos profetas, mostra para nós, mostra a pessoa de Jesus no livro de Daniel, mostra os propósitos do Senhor no livro de Daniel e nos dê insights e nos dê discernimento do que a gente pode transformar em prática na nossa vida, né, ao longo dos dias, para que a gente possa se preparar, para que a gente possa estar pronto para a sua volta, para que a gente possa dizer de todo o nosso coração: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Tchau, Foi gente. muito bom estar com vocês.